Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre todos os pôneis canônicos com deficiências físicas em My Little Pony, porque tem alguns que a gente não conhece, como a Kerfuffle. Essa pônei Pegasus é uma deficiente física que não tem uma das patas e ela apareceu a primeira vez no filme A Viagem do Arco-Íris e quase ninguém conhece ela porque quase ninguém conhece o filme. Eu também não conhecia, fui conhecer esse ano. Eu acho que o filme foi lançado em 2020, 2021, não sei. Sinceramente, a gente sabe pouquíssima coisa sobre o filme, sobre os personagens do filme. Eu só soube dela, na verdade, por conta de coisas flopadas de My Little Pony. E acabou que o filme entrou, né? E assim, eu acho ela muito fofinha, ela tem um visual bem bonitinho. E apesar dela ser, vamos dizer assim, deficiente física, não tem nenhum problema, não afeta em nada. Ela tem uma perninha de pau, um ouro e uma pedra preciosa. E como ela é um Pegasus, realmente não afeta em nada na vida dela. Ela não tem uma perna. Eu acho que se ela não tivesse uma asa, aí sim iria afetar na vida dela, como Pegasus, né? E não sei porquê, mas o visual dela acaba me lembrando um pouquinho uma pirata por causa desse cabelo dela repicado pro lado. Sem falar que era pra ela ser uma costureira, então acho que mudaram um pouco pra fugir um pouquinho, né? Porque a Harriet... Nossa, falei tudo errado, né? A Harriet, ela é toda comportadinha, ela é uma costureirinha, uma estilista bem bonitinha, enquanto ela é bem rebelde, vamos dizer assim. Enfim, ela é a primeira porque ela é a menos conhecida. Eu não conheci ela, eu acho que quase ninguém conhece ela, porque quase ninguém conhece o filme, né? Mas, fazer o quê? Coisas de My Little Pony. O próximo também é um Pegasus. Engraçado que, por enquanto, só tem Pegasus. E é o Stellar Eclipse. Esse pônei, ele é cadeirante. E ele é um ser de um fã que conseguiu ir pro desenho. Se não me engano, foi por conta da organização Make-A-Wish que conseguiu fazer a OC dele ir pro desenho. Só que deu muito problema por causa desse fã e do desenho dele que conseguiu ir pro desenho. Gente, se quiserem saber, tem outras pessoas que já explicaram isso. Tem inclusive a Laura MLP, que já explicou isso muito melhor do que eu explicaria, porque olha, treta pesada. Mas enfim, ele também é um Pegasus que tem deficiência nas pernas, provavelmente ele não consegue se locomover e usa essa cadeirinha de rodas, que nem uma cadeirinha de cachorro, parece muito na verdade. E também eu acho que não deve interferir muita coisa, tipo, ele é um Pegasus, ele ainda deve conseguir voar tranquilamente, claro que a cadeirinha deve dificultar alguma coisa. A próxima é a Tempest. A Tempest Shadow é mais conhecida por conta do filme, né, de 2017, o filme de My Little Pony. E ela é uma unicórnio que não tem chifre, porque o chifre dela foi quebrado por uma ursa menor. E justamente por conta disso, ela também se enquadra como uma pônei deficiente, porque ela não consegue utilizar magia direito, e o chifre dela também não consegue manipular a magia, porque ela só consegue fazer umas rajadas de magia, lançar alguns raiozinhos, como se fossem uns pequenos fogos de artifício saindo do cotoco de chifre que ela tem na cabeça. Vamos dizer assim, que se ela fosse um ser humano, seria como se ela tivesse perdido um braço, porque meio que os unicórnios usam os chifres para auxiliar na escrita, para manusear alguns objetos, como ajustar um telescópio, ajudar na hora de costurar, pegar alguma coisa que está no alto. Eles usam muito a magia para auxiliar nessas coisas que poderiam ser feitas com a mão. Então, meio que a magia deles e o chifre, no caso, né, seria meio que um braço extra que os unicórnios têm. E sem o chifre, eles não têm o canalizador de energia que ajuda a usar a magia. Ou seja, eles não têm esse braço extra. E a última, mas não menos importante, muito pelo contrário, a Scutalu. Sim, não adianta vir questionar. A Scutalu é sim confirmada canonicamente uma pônei deficiente desde o início. Ela é a primeira pônei a ser confirmada
confirmada pônei deficiente. E, além disso, eu acho que ela é a primeira pônei criança a ser confirmada, tipo, uma pônei deficiente. Ela tem uma atrofia nas asas que não conseguem fazer ela voar. As asas dela são bem pequenininhas, não crescem. E a gente consegue ver isso na temporada 9, que ela já tá adulta, adolescente, sei lá. E as asas dela continuam bem petitiquitas e ela não consegue voar. Ela não tem força pra segurar ela no ar. Ela só consegue bater as asinhas muito rápido, mas não consegue sustentar ela no voo. E podem falar que, tipo assim, as asas serem pequenas não é um problema, porque tem aquele outro pônei branco, grande, o Floco de Neve, que ele também tem as asas bem petitiquinhas, só que ele também consegue voar. Tudo bem, gente, ele consegue voar, sabe-se Deus como. Mas ele não deve ter problema nas asas. Ela deve ter algum problema de atrofia muscular ou algum problema nos nervos que não conseguem fazer com que ela voe. Ela deve ter algum problema tipo das galinhas, que ela não consegue voar, sabe? Ou sei lá, as asas, então ela devem ter os ossos mais pesados para não fazer ela voar. Ou talvez o fato do pai dela ser um pônei terrestre possa ter impedido justamente os ossos dela de serem pneumáticos, porque, não sei se vocês sabem, né, mas os ossos das aves, para elas conseguirem voar, eles são ocos por dentro. Então, assim, eles são mais leves e conseguem fazer com que as aves voem, porque elas são mais leves. Fora todo o mecanismo que elas têm por dentro, que elas têm uma bexiga de ar que ajuda também na flutuação, etc, 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 que os Pegasus podem ter também. Mas não é confirmado porque a gente não sabe a anatomia de nenhum pônei, tá bom? Ou seja, nas asas, pelo menos, pode-se dizer que a anatomia das asas dos Pegasus pode ser igual à anatomia das asas dos pássaros. E por conta do pai da Scutalu ser um pônei terrestre, ele tenha acabado alterando a genética dela, fazendo com que as asas dela ficassem, na verdade, densas e não leves, porque a mãe dela é um Pegasus, então os ossos dela seriam leves para ela voar, e ela tem asas para isso. Só que o pai dela, por ser um pônei terrestre, poderia ter a genética dos ossos pesados, de pôneis terrestres, de pôneis fortes, de pôneis de trabalho braçal, sabe? De cavalos, porque os pôneis terrestres devem ser os herdeiros, olha, os descendentes mais fiéis dos cavalos. Tem alguns cavalos, na verdade tem só um cavalo na série, né, que aparece, que deve ser descendente não, né, ascendente? Ih, até me confundi já. Que deve ser parente dos pôneis, entendeu? E acaba que eles são mais pesados do que os Pegasus devem ser. E agora vem o questionamento. Os unicórnios. Qual deve ser o peso deles? Não faço a mínima ideia, sinceramente. Mas eu acho que eles também devem ser bem mais leves. Porque eles têm que ser mais rápidos que os Pegasus. Por que eu entrei nesse questionamento agora? Porque me bateu essa dúvida agora. Mas se eu não me engano, os Pegasus, eles devem ser... Os unicórnios, eles devem ser mais leves que os Pegasus, porque os unicórnios, eles têm que ser muito mais rápidos que os Pegasus normais. Tanto que a Celeste, ela tem as maiores asas justamente para ela voar muito mais rápido do que qualquer Pegasus. Ela consegue? Não, porque ela não voa, ela fica sentada no trono. Mas fazer o quê, né? Enfim, essa era a listinha dos pôneis canonicamente deficientes físicos de My Little Pony.